Tu chegou no Flamengo, cara? Como é que isso... Eu sou capixaba de Vila Velha, né? Então, eu comecei com 10, 11 anos no time do meu pai. O meu pai formou um time realmente lá na Grande Vitória, na época da escolinha. Era um time sensação, era o Fluminensinho. Meu pai era torcedor fanático do Fluminense. E ele formou esse Fluminensinho. Aí eu comecei ali na ponta esquerda, magrinho. Eu lembro que minha mãe jogava com a camisa 11, a minha mãe tinha que costurar um pouco a camisa, né? Porque era muito grande, apertar para eu jogar, e eu comecei a jogar ali. Eu comecei cedo ali, com 11, 12 anos. Dentro do possível me destacar, foi quando eu fui para a Desportiva Ferroviária, que já é um clube dentro do Espírito Santo grande, com grande torcida, que tinha uma base muito forte, que revelou jogadores como Giovani, claro. Do Vasco, enfim, entre outros jogadores. E aí eu comecei ali na Desportiva realmente chamar um pouco mais de atenção. E foi quando teve um torneio, tem a tradicional Copa Gazetinha, que até hoje, né? Ainda tem a Copa Gazetinha? Que revelou muitos jogadores. E teve um ano que teve a Copa Gazetinha Internacional, em Vitória. Eu pela Desportiva Ferroviária, e foram clubes como Flamengo, Botafogo, Bahia, o River Plate da Argentina, e a gente foi campeão. A gente eliminou o Flamengo na semifinal, eu lembro bem, e ganhamos do River Plate na final. E ali eu fui um dos melhores jogadores do torneio. Foi quando clubes como Bahia, como Botafogo... Na verdade, o Flamengo nem estava. Foi Bahia, Botafogo e um outro clube que me chamou, que me convidou, né? Que me chamou. Naquela época era... te chamava e você ia. E aí eu lembro que eu vim para o Botafogo para fazer uns treinos no Botafogo, porque eu tinha um diretor da base na época do Botafogo que gostava muito de mim, me queria lá. Que ano foi isso? Na verdade, eu fui, Fernando, eu vim para o Rio para treinar no Botafogo antes do torneio. Ah, entendi. Mas eles já queriam, porque eles me conheciam já. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fui treinar no Botafogo e teve justamente uma semana de greve de ônibus no Rio. E aí eu estava com meu pai, o meu irmão mais velho jogava no Fluminense, não sabia. E na base, e aí eu fui 2 dias no Botafogo, em Marechal Hermes, e nada de voltar ao treino, e não tinha treino, teve, porque eu fui até de táxi com meu pai na época, e foi quando o diretor falou pro meu pai, olha, deixa o Sávio aqui com a gente, que ele vai treinar, já vai ficar, e meu pai falou, não vou deixar ele aqui. Eu tinha 13 anos e eu acabei voltando para Vitória, fiz o torneio pela Desportiva, me destaquei, e 2 meses depois foi quando o Flamengo me chamou. Na verdade, eu ia para... É uma doideira, porque eu já estava praticamente certo com Bahia, eu ia fazer Vitória Salvador, e nesse meio do caminho, o diretor do Flamengo liga para o meu pai explica que eu estava indo para o Bahia, ele falou que não, Bahia não, ele tinha que vir para o Flamengo. Meu pai conversou comigo, como eu já era Zico Futebol Clube, cara, eu já tinha uma paixão muito grande pelo Flamengo desde pequenininho, eu resolvi aceitar e vir para o Flamengo em 88, no começo de 88. Uma loucura, né? Fiquei entre alguns clubes e veio o Flamengo por último, o destino... fez com que eu viesse para a Gávea. Bendita greve dos olhos. É isso que eu ia falar. E o meu irmão mais velho é botafoguense. Aí eu cheguei em 88 no Flamengo, com 14 anos, e eu lembro que uma das pessoas que mais me ajudou dentro do Flamengo, que foi o saudoso Neca, né, o seu Neca, o cara que revelou tantos jogadores. Eu lembro que eu cheguei do Espírito Santo, na Gávea, né? E ele olhou assim, esse aí que é o ponto esquerda lá do Espírito Santo. Aí eu olhei assim, né, todo tímido, 14 anos, e falei, isso aí não joga futebol não. Falou assim mesmo, né? Era magrinho, né? Muito magrinho. E aí eu já fiquei meio impressionado assim, mas foi realmente a pessoa que mais me ajudou. Aquele cara que parava o treino, ajoelhava, pegava meu pé para me direcionar a batida na bola, voltava, apitava. Realmente era um treinador, era um educador também, então me ajudou
Muito, muito. Educador. Duas pessoas que me ajudaram muito no Flamengo nessa base foi justamente o Neca e o mestre Dida, professor Dida, que foi um cara espetacular também. E aí eu comecei, Fernando, essa trajetória dentro do Flamengo, dentro da base, né? Foram praticamente... Pô, eu vi que seleção sub-20 tu jogou, seleção de júnior, já? Não é isso? Eu joguei vários torneios pela seleção sub-20 e fui cortado do Mundial da Austrália em 93. Os males que vêm pelo bem, né? Pro bem. Então, foi logo depois do meu corte na seleção, que é onde realmente eu fiquei chateado, né? Mas não, nem com o treinador que me cortou, era uma opção, mas, pô, eu podia jogar o Mundial da Austrália sub-20, né? Mas ali eu tinha duas opções, Fernando. Eu me abater e me entregar realmente e deixar aquilo agir de uma forma muito negativa dentro de mim, né? E foi ao contrário, né? Eu voltei para o Flamengo em 93, depois do corte. A gente foi campeão carioca sub-20 e depois tive a primeira oportunidade. 93 já? 93. Na verdade, em 92, participo daquela conquista com o Carlinhos. Eu tinha completado 18 anos e o Carlinhos já tinha trabalhado comigo no juvenil e ele gostava muito de mim, ele me puxa, né? Eu participo daquela campanha maravilhosa e ali foi uma experiência muito grande para mim. Depois eu desço pro sub-20, a gente ganha o carioca e logo depois da efetivação do Júnior, maestro, como treinador, o Júnior já me puxa e eu não saio mais. Na verdade, final de 93 eu vou e eu já reinicio 94 daquele jeito. É assim, na verdade eu praticamente jogo a primeira fase do Carioca na reserva, só que todo jogo, assim, dava intervalo já a torcida me pedia. E o Júnior me segurava. Todo jogo gritava meu nome, eu lembro. Bariri, Bangu, Taperuna. Era legal pra caramba, aquele carioca raiz, né, cara? E aí chegou um momento que a gente perdeu até um clássico no Maracanã. E eu entro contra o Fluminense, faltando 20 minutos. Eu mudei um pouco o jogo, só que a gente perdeu ainda. E a torcida protestou dentro do Maracanã. Aí o Júnior me chamou na semana e falou: agora não dá pra segurar mais não, cara. A partir do próximo jogo você é titular e é contigo. Aí foi ali que eu não saí mais, graças a Deus. Chegou Edmundo, o ataque dos sonhos, você já estava lá, você já era o cara. Como é que foi lidar com esses caras que eles já eram consagrados, né, cara? Foi um momento... Foi difícil? Difícil, muito difícil. Mas assim, não é nem questão do... Na verdade, tem um divisor muito grande em 95, né? Porque eu já começo ali a jogar com o Romário na frente e a gente bem, com o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei ele consegue fazer um time taticamente bom. A gente chega à final do Campeonato Carioca naquele gol de barriga do Renato, 3-2. A gente perde aquela final por um detalhe e parecia que estava tudo errado. E não estava tudo errado. O trabalho estava sendo muito bem feito pelo Vanderlei. E aí vem uma coisa mediática do futebol brasileiro, né? Essa mudança radical, principalmente na época. O Vanderlei é demitido. O Flamengo dispensa, sei lá, 7, 8 jogadores, traz mais 7, 8 jogadores, traz outro treinador, não tem tempo para treinar, chega o Edmundo. Quer dizer, foi um momento... não adianta, né? Eu falava sempre, olha, não adianta se botar, até na época, lá sabe, Romário, Edmundo, se você não tem a estrutura, se você não tem um comando técnico, tático, sabe, uma estrutura legal. Então foi isso que aconteceu. A gente pega 3 jogadores que, a princípio, na época, poxa, eu despontando ali com 21 anos. Edmundo, o melhor jogador do futebol brasileiro vindo do Palmeiras. Romário, campeão do mundo em 94. Caramba, tem tudo para dar certo. Mas, assim, o futebol não é só isso. Você conhece bem, Fernando. Então, esse foi o grande problema. Pouco tempo depois, você foi para o Real Madrid em 97. 97, em dezembro. Dezembro de 97. Eu praticamente sentenciei a minha contratação para o Real, que a gente fez uma viagem para a Espanha setembro, que foram 2 torneios, um em Palma de Mallorca e um em Valência. Era comum ter esses era. Antigamente. E a gente foi até a estreia do Paulo Autuori, que o Paulo já estreou lá na Espanha, ele praticamente encontrou com a gente lá. E aí tem um Flamengo e Real
e Real Madrid, um 3-0 pra gente. Foi um dos melhores jogos assim que eu fiz e deu tudo certo. E foi um 3-0, eu fiz um gol de pênalti, eu dei uma assistência pro grande Maurinho, 3-0. Ali já chamou atenção. Aí a gente vai pra Valência jogar o troféu Naranja contra o Valência. Foi até, não sei se foi estreia do Romário pelo Valência. E foi um 3-1, eu fiz o hat-trick. Então aí acabou o torneio. Aí eu lembro que veio Valência, La Corunha, algo do Barcelona. E veio o Real Madrid no final e veio pro Rio o presidente e me contratou. Aí eu fui em dezembro, cheguei no meio da temporada, né? E foi justamente um momento difícil, assim, porque o Real estava 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Então a expectativa era muito grande, uma pressão enorme. E a gente termina lá essa temporada, a gente quebra essa barreira, a gente ganha a Champions, aquele jogo contra o Juventus, do Zidane. E ali foi legal pra caramba, porque minha primeira temporada quebra essa barreira, eu ganho a Champions. Pra minha sequência foi maravilhoso ali. Pô, foi importante um conselho, vamos dizer assim, do Roberto, né, Roberto Carlos. E eu lembro nos primeiros jogos ali, um pouco tímido ainda, vamos dizer, adaptando, né? E o Roberto me chama e fala: o que você tá fazendo, cara? Eu falei: tô jogando e tal. Jogando, cara. Pega a bola e vai dentro dos caras. Pega a bola e faça o seu jogo, cara. Vai dentro. Só assim você vai ganhar o Santiago Bernabéu. Vai por mim. E foi isso, foi esse conselho. Foi legal, porque ali eu comecei a... E eu chego lá contratado como atacante. Eu era atacante aqui, né? E lá eu passei a jogar um pouco mais, um meio atacante, mais pro lado esquerdo. É quando eu chego lá, eu te confesso assim, eu chego no vestiário, tem Raul, Morientes, Mijatovic e Suker. Os 4 atacantes. Eu falei: pô, sério, eu entendo. Por que esses caras me contrataram, cara? Você te juro, cara. Eu falei: era um elenco muito forte, muito bom. Sabe? Mas era um elenco que tinha se consolidar também, ganhando. Isso aí tinha que vencer. E eles tinham ganhado já o Campeonato Espanhol no ano anterior, e esse elenco vai e a gente ganha a Champions. Mas eu aprendi muito rápido ali no Real Madrid, principalmente a questão... Infelizmente foi uma coisa que eu não tinha vivido em 95 no Flamengo. Com todo esse processo do ataque dos sonhos, não sei o quê, que era um elenco, eram jogadores ali, você citou os nomes, cada um com a sua seleção, só que o respeito que esses caras mesmo tinham com o Real Madrid era algo maluco. Então isso é legal, Fernando, assim, no Real Madrid, entendeu? Nem o mais top da história do clube, que são muitos tops da história do clube, eles estão muito, mas muito abaixo do que significa o Real Madrid, entendeu? Entendi. Isso é do clube, isso é da torcida. A torcida não permite isso. Entendi. Então o respeito é muito legal. E eu vi esses jogadores consagrados já, muito, muito comprometidos com essa história, com o nome Real Madrid e com a torcida. Isso foi muito legal, eu aprendi muito rápido isso. Você foi campeão da Champions League de novo, 99 e 2000. 2000. Já mais habituado, já mais adaptado. Eu acho que ali, das 3 Champions que eu ganhei com o Real, essa foi para mim a mais... não digo mais especial, né? Porque as 3 foram especiais, mas essa foi para mim muito marcante, assim. Porque eu fui... Foi uma competição que eu fui muito bem. Então, com alguns gols e principalmente assistências importantes. Porque o centroavante era o Raul, tinha o Raul, Morientes e o Anel. Pô, dos veio no fundo umas 32 vezes no jogo. E marcou porque a gente vai para uma semi contra o Bayern de Munique, um timaço do Giovanni Elber, timaço do Bayern, e a gente ganha em Madrid por 2-0, e a gente vai disputar o segundo jogo em Munique, e com 5 minutos 1-0 Bayern. E olha, foi um dos jogos assim que eu vi uma pressão absurda. Com 20 minutos a gente não passou do meio campo. Pô, e o time do Bayern... E assim, era assim, um jogo que só dava Bayern. E um contra-ataque, sabe aquela jogada isolada e tal... E o Elber depois, ele veio conversar comigo, muitos anos depois, ele falou: Sávio, aquele jogo, eu acho que o lateral era o Sagnol, um francês, se eu não me engano. Lateral do Bayern de Munique. Sim, Sagnol. E não sei quem falou para ele, falou: olha, Sávio pegou na esquerda, fecha a esquerda dele, ponto. Acabou. Fechou a canhota dele, acabou.
E eu lembro que eu peguei essa bola na esquerda com ele, e quando eu fui tentar dar o tapa pro fundo, que o Anelka estava na área, ele bloqueou a minha esquerda completamente. E a única caminho, e o outro chegando. E a única solução que eu tinha, eu cortei para a direita e cruzei com a direita. Na cabeça do Anelka, o Anelka faz o gol, era aquele gol fora, e ali a gente liquidou praticamente a eliminatória, né? E aí a gente classifica para a final contra o Valência, aonde o Valência era o favorito. E aí foi em Paris a final, 3-0 pra gente. A gente ganhou, foi campeão. Eu dei mais uma assistência pro Raul na final, né? No 3-0. Então foi muito especial essa competição. Essa de 2000 foi muito marcante, assim. 2 anos depois você ganhou de novo. Na temporada foi essa 2001, 2002. Foi minha última temporada, né? Foi a última temporada do Real Madrid. Foi minha última temporada. Depois foi o Bordeaux. Foi essa que a gente tá falando, 2001, 2002, foi aquele gol do Zidane. Foi o gol do Zidane. Aquele gol do Zidane de canhota. Em 2002 foi assim, minha última temporada, onde eu já não era titular, era uma espécie de 12º jogador. Entrava sempre no segundo Porque, tempo. cara, quando a gente ganha o Campeonato Espanhol em 2001, que a gente terminou, eu Figo pela direita, eu pela esquerda, Morientes e Raul. Aí o Real contrata o Zidane. Quer dizer, os dois atacantes não iam tirar porque o Zidane não é atacante. Figo ele não ia tirar. Isso aí. E eu acabei saindo para a entrada do Zidane, que ele joga no meio, um pouco mais pela esquerda e tal. E aí eu termino essa temporada, a gente ganha essa última Champions, e eu tinha 1 ano mais de contrato com o Real, mas aí eu pedi para sair. Porque eu queria... Tudo bem, pô, era um timaço, quem jogava ali era o Zidane, mas para mim eu queria jogar, então... Quantos anos você tinha? Eu ali já tinha 27. Ainda tinha 27? 27, eu fui pro Bordeaux com 27. Aí é onde eu vou pro Bordeaux. Foi muito bom. A temporada no Bordeaux foi muito boa. A gente ficou em 4º no Campeonato Francês, muito próximo do Lyon, campeão. E a gente foi semifinalista da Copa da França. E aí, mas era meu último ano no Real, e eu peço para sair, e acaba meu contrato. Foi quando eu vou pro Zaragoza. E aí, pô, ali foi a história, cara. Fernando, eu acho que assim, individualmente falando, foi melhor que o Real. É mesmo? Individualmente. Em termos de protagonismo. Protagonismo. Então, assim, o Real, pô, foi maravilhoso, títulos, e individualmente falando também. Mas o Zaragoza foi algo... Eu acho que nem a torcida do Zaragoza esperava que fosse assim. Caraca. Porque eu chego já com 29 anos, pô, depois de uma passagem vitoriosa pelo Real Madrid, e vem uma interrogação, né? Pô, será que vai? Será? Pra quê? Qual é a intenção dele aqui? E foi realmente, cara, um momento, 3 anos assim, de um auge muito grande individualmente e coletivamente, né? A gente chega em 3 anos, a gente vai em 3 finais. A gente ganha a Copa do Rei da Espanha contra os Galácticos do Real Madrid, e depois a gente ganha a Supercopa da Espanha contra o Valência, que era o campeão espanhol. E a gente, na última temporada, chega a mais uma final da Copa do Rei. Então era um time muito... Claro que não ia ser campeão espanhol nunca, mas era um time muito competitivo, um time muito forte de se bater, assim. Então, pra você ter uma ideia, nos 3 anos, a gente elimina, nos 3 anos seguidos, Real Madrid e Barcelona, nas eliminatórias da Copa do Rei, por exemplo. E aí, pô, a gente sai lá como um dos melhores times da história do Zaragoza. Legal, pô. Foi o único clube que eu, na minha despedida, dei volta olímpica no estádio, sozinho, carregado. Então, assim, é um clube muito especial. Porque quando você chega num clube tão grande como o Real Madrid, ainda com todas as dificuldades, a expectativa é de ganhar títulos, né? O Zaragoza não é assim. Tanto que a gente vê o Zaragoza nos últimos 15 anos sofrendo bastante, né? Segunda divisão, com problemas econômicos e tal. Mas foi um momento extraordinário, assim, individualmente, acho que foi o melhor da Europa. Eu tinha mais 1 ano de contrato com o Zaragoza, ali em 2006. E foi curioso, eu tinha perdido meu pai, então no momento não era legal. Eu queria voltar um pouco, ficar do lado da minha mãe e tal, perto.
Só que eu tinha mais um ano de contrato. E eu lembro quando eu fui pedir uma reunião no Zaragoza, com o diretor, e era o Miguel Pardessa, que me contratou, né? Pô, Pardessa, que foi ídolo no Real Madrid e tal, ídolo no Zaragoza também. Aí eu falei, Miguel, é uma conversa séria. Ele me tratava muito bem, né? Pô. E falou, o que foi? Eu falei, cara, eu quero rescindir meu contrato. Pô. Aí ele olhou e falou, ele e outro diretor falou, o que você está falando? Eu falei, não, é isso, eu perdi meu pai e não estou legal, eu preciso voltar para o Brasil. E no final da reunião, eles não queriam me deixar ir. No final, o diretor financeiro estava com o meu contrato na mão e falou assim, ó, vai para casa, refresca sua cabeça, está aqui na gaveta, não vou nem mexer no contrato. Amanhã a gente conversa. Aí eu falei, não, a decisão está tomada, eu vou voltar. Aí ele falou, mas que eu vou falar para a torcida? Eu falei, não, eu falo para a torcida, fica tranquila. Eu explico tudo o que está acontecendo, eu quero voltar para o Brasil. E foi isso que aconteceu. Aí vem uma outra parte, voltar para o Brasil, para onde? E quando o João Henrique me chama, João Henrique Areias, ele fala, sabe, olha, apareceram algumas propostas já de clubes grandes do futebol brasileiro. Eu falei, João, você não está entendendo o que eu estou falando. Para o Brasil, eu só volto para um clube. Não tem outra opção. E você sabe qual é? Tá, então eu vou conversar. Ele começou a conversar com o Márcio Braga, na época era o presidente. Ah, mas apareceram clubes, né? Eu falei, não tem. Então, chegou um momento que eu só ouvi o Flamengo. Porque eu só queria voltar para o Flamengo. Não tinha outra expectativa. E foi nessa volta que, pô, eu vou te falar uma coisa, Fernando, na época. Eu voltei, assim, com salário simbólico, cara. Eu lembro dessa história. Para dentro do que é o... Eu lembro dessa história. Eu falei, eu quero voltar e só volto para o Flamengo, acabou e tal. Só que eu fico no Flamengo, volto em 2006, você estava lá. E a minha intenção ali era voltar em 2006, eu fiz 2006 metade e 2007. E eu queria encerrar minha carreira no Flamengo, se possível renovar. Só que eu chego no final de 2006, eu não tinha recebido um mês de salário. Isso era junho, até dezembro. Chegou logo depois da Copa do Brasil, não foi? Foi da Copa do Brasil. Isso. Eu falei, gente, olha só. Que diferença, hein? O quê? Diferença de pagamento. Né? O outro ia guardar o contrato dele para esperar. Exatamente. Então, assim, aí você fala assim, pô, aí em dezembro, claro. Eu falei, vocês têm que acertar para eu começar 2007. Ah, não tem dinheiro, a gente não vai pagar. Eu achei, na época, uma arrogância muito grande, assim, sabe? Tratando um cara que começou ali, sabe? Não, independentemente disso, é como se você estivesse devendo alguma coisa. E aí foi quando eu falei, olha, assim, não acertando, dificilmente eu vou continuar, então. Aí me deixaram à vontade. E nesse meio termo me liga o presidente da Real Sociedade. Eu lembro que estava em Vila Velha, na praia, descansando, a gente estava de férias. E sabe, aqui é o presidente, tal. Eu falei, presidente, faz o seguinte. Aí me liga o Miguel Lotina, que era o treinador, que já me conhecia, né? Aí eu falei, mister, faz o seguinte, eu vou falar com o Flamengo de novo para ver, mas faça a proposta e me encaminha. Aí eu liguei para o Flamengo de novo, a mesma coisa. Pode ir. Era isso. Aí eu liguei, faça a proposta que você tem minha palavra.